Personas de Mentes Ávidas, sou Vitor Marques, enfermeiro, fisiologista e professor. Hoje nós estamos começando o primeiro episódio do nosso NurseCast, um podcast direcionado à enfermagem, mas não com conteúdos específicos aos profissionais de enfermagem, mas também com conteúdos amplos, na qual nós também vamos abordar saúde. O objetivo principal aqui do nosso podcast é a gente mostrar, que sem a enfermagem não existe saúde e muitas das ações da enfermagem elas acontecem sem a necessidade de nenhum outro profissional, ok? Hoje nós temos alguns temas que nós vamos abordar, sendo o primeiro deles o que é um enfermeiro, o que é um técnico e o que é um auxiliar de enfermagem. Na lei do exercício profissional, a lei que regula a nossa profissão, lá são descritas 5 categorias profissionais na enfermagem. Aqui eu só vou falar de 3, que são as mais comuns, O auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. O que eu gostaria de deixar bem claro, e não desmerecendo a importância dos auxiliares e dos técnicos, ok? Mas aquela pessoa que dá medicação em você no hospital não é um enfermeiro. Aquela pessoa que punciona a sua veia no hospital não é um enfermeiro. Quem vai medir os seus sinais vitais lá na enfermaria também não é um enfermeiro. Quem te auxilia no banho, quem te auxilia para trocar de roupa, para se alimentar, não é um enfermeiro. Esse ou pode ser um auxiliar de enfermagem ou um técnico de enfermagem. O enfermeiro pode fazer essas ações? Claro que sim, claro que ele pode. Mas normalmente nós não fazemos. Por quê? Porque o enfermeiro ele é o gerente da equipe. Vamos deixar de uma forma bem simples, bem simplificada. O que eu sou como enfermeiro? Eu entrei na enfermagem em 1996 para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Tenho até hoje a minha carteirinha rosa. Como auxiliar de enfermagem, eu tenho atribuições operacionais, técnicas operacionais. Então sou eu que operacionalizo, principalmente como auxiliar e como técnico de enfermagem, atribuições mais simples. Então seriam exatamente esses exemplos iniciais. Quem vai medir os seus sinais vitais? O auxiliar ou o técnico de enfermagem. Quem vai te dar a medicação num pronto-socorro, numa enfermaria ou numa UTI? O auxiliar ou o técnico de enfermagem. Quem vai dar banho no paciente? O auxiliar ou o técnico de enfermagem. Ok? E o enfermeiro? O enfermeiro a principal função é a de gestor, é ele que gerencia todos os recursos da unidade, recursos humanos, recursos materiais, recursos físicos. Ele vai gerenciar toda a logística do que acontece no hospital. Então, quando o paciente vai fazer exame, o que é necessário para o paciente fazer exame, quais são os documentos, quem leva o paciente, quem recebe o paciente no local do exame, quem traz o paciente de volta, quais são as necessidades clínicas para esse exame, se precisa de jejum, se precisa de um preparo. Então, quem vai fazer toda essa gestão é um enfermeiro, ok? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, aqui em casa a gente brinca bastante, Que às vezes a gente tem. Nossa, olha o que o enfermeiro fez na minha veia. E a minha família já está acostumada. Que eu olho e falo assim, opa. Foi o enfermeiro mesmo que puncionou a sua veia? Na imprensa é muito comum. A enfermeira fez isso no paciente. Opa. É auxiliar, técnico ou enfermeiro? Então, com o tempo do nosso NurseCast, nós vamos ter outras agendas para abordar mais esse assunto, e também no nosso canal a gente vai ter aulas específicas, aulas de gestão, curso de gestão, em que a gente vai destrinchar com mais detalhes esta diferença. Então, essa é a primeira parte prática. Professor, e onde entra o cuidador? O cuidador ele não é um profissional de enfermagem.
Ué, mas eu tenho lá na minha casa um home care, né? E a pessoa diz que é profissional de enfermagem, mas eu chamo ela de cuidador. Você até pode chamá-la de cuidador e o termo comum está se tornando cuidador. Eu não gosto de chamar profissionais de enfermagem de cuidador. Profissional de enfermagem é profissional de enfermagem. O cuidador, né, que é a simplificação do cuidador de idoso, ele surgiu em 1994, quando o que hoje é a Estratégia Saúde da Família, naquela época era chamado de programa. E o objetivo do cuidador de idosos era capacitar alguém da família para acompanhar um paciente em casa ou um idoso, porque a população brasileira está envelhecendo. Então vamos pegar um exemplo. Aqui na minha casa nós temos duas velhinhas, a minha mãe e a minha sogra. O enfermeiro ele ia capacitar, por exemplo, a minha esposa, que não é da área da saúde, para que ela exercesse os cuidados básicos nestas duas idosas. Né? Na minha casa também tem uma criança, minha filha de 7 anos. Se ela fosse mais nova, o enfermeiro capacitaria, né, a minha esposa para cuidar da criança. Então foi daí que surgiu o cuidador de idosos. Só que no Brasil as coisas acabaram se tornando uma condição diferente e hoje o cuidador de idoso tramita os projetos de lei no Senado, no Congresso Federal. Enquanto a lei não for sancionada, essa profissão não existe, mas na prática, né, tem muitas pessoas que fazem cursinhos rápidos ou cursos até mais demorados para se qualificar como cuidador de idosos. Aqui nós também teremos dicas de cuidados que também poderão ser consumidas pelos cuidadores de idosos. Mas o nosso aqui é o NurseCast. É um podcast específico para profissionais de enfermagem, mas também é um podcast com dicas, né, de saúde, né, e nós traremos várias dicas de saúde para pessoas que não são da área da saúde, tá? Ok? Então essa é nossa primeira pauta. O enfermeiro, ele é um gerente. Mas, professor, o enfermeiro executa cuidados clínicos? Claro que sim. Quando o cuidado ele é de alta complexidade e um alto risco à segurança biológica do paciente, quem executa é o enfermeiro. Mas por quê? Porque aí o enfermeiro é aquele profissional que fez faculdade, ele é um graduado, ele tem um nível de conhecimento maior. E eu não estou dizendo que ele é mais inteligente que o auxiliar ou técnico, eu só estou dizendo ele tem um nível de conhecimento maior. E aí, por conta deste nível de conhecimento maior, porque ele fez uma graduação, a ele se exige, né, um grau de complexidade nos procedimentos. Vou pegar um procedimento extremamente simples, mais complexo. Simples na sua execução, mais complexo nos seus riscos. Sondagem vesical. O paciente, por algum motivo, precisa ter a urina coletada direto, né, da bexiga. E aí nós introduzimos um cateter. O nome desse procedimento é sondagem vesical. O risco de infecção é extremamente alto, porque é um procedimento crítico. Todo o trato urinário, desde a parte interna do ósteo uretral até a bexiga, ele é estéril. O seu xixi é estéril, né? E aí qualquer erro neste procedimento, você contamina, né, um sistema que é estéril. Então, por conta deste alto risco neste procedimento, somente o enfermeiro faz este procedimento. Auxiliares e técnicos estão proibidos de fazer, por resoluções do nosso Conselho Federal. Um outro procedimento que é simples na execução, mas com alto risco, né, inclusive podendo ter risco até de morte do paciente. Punção arterial. Somente o enfermeiro faz punção arterial. Então, são exemplos de procedimentos que somente o enfermeiro pode fazer. Um outro procedimento simples que acontece muito nas UTIs, né? Curativos de cateteres venosos centrais. Pouco importa qual seja, né? Se seja um pique, se seja uma jugular, uma subclávia, somente o enfermeiro faz. Por quê? Porque tem um alto risco de contaminação. Tudo bem?
Dando continuidade aqui ao nosso Nursecast, eu vou agradecer ao meu aluno e amigo Nicolas Prado, enfermeiro formado no semestre passado, com louvor, excelente aluno. E ele me trouxe uma questão que eu nem, já para mim essa questão ela nem deveria ser feita. Se eu encostar no êmbolo, eu contamino a medicação? Essa é a pergunta. E a resposta é não. Vamos repetir a pergunta. Se eu encostar no êmbolo, eu contamino a medicação? A resposta é não. Mas como, professor? Eu estou encostando, a minha mão está contaminada, e aí eu vou empurrar o êmbolo, ele vai entrar na seringa, não vai contaminar? A resposta é não. Vamos responder de duas formas bem simples, ok? A primeira delas é quando eu tenho medicação que já está diluída. Eu tenho uma medicação que já está diluída. Pouco importa se a administração vai ser endovenosa, intramuscular, intradérmica ou subcutânea. Na medicação diluída, eu não vou abrir o frasco. Eu vou puxar a medicação. Ok? E vou administrar a medicação. Então, por óbvio, mesmo que eu encostar no êmbolo, não vai entrar em contato com o líquido. Então, para estes casos, a resposta é impossível a contaminação da medicação. Ah, mas professor, e se eu tiver aqui um frasco que eu preciso diluir? Eu preciso diluir este frasco. Então, eu vou jogar o líquido dentro do frasco e depois eu vou aspirar este líquido, ok? Então, eu vou pegar aqui uma seringa e vou pegar o diluente, e aí pouco importa se é o diluente do fabricante ou se é o diluente soro fisiológico ou água destilada. Aí eu jogo no frasco, né, o diluente, para que ele se dilua, ok? Aí eu vou lá, diluo e aspiro de novo. Aqui neste caso. Professor, então você aqui, ó, o êmbolo entrou, saiu e agora, né, ele vai empurrar o líquido. Só que ele tinha entrado, porque você precisou empurrar o líquido. Vai contaminar? A resposta é não. Por que não? Porque a seringa ela tem uma base de segurança e ela é feita desta forma justamente para isso, ok? A base de segurança ela é feita justamente para isso. Como é a base de segurança? A base de segurança, ó, se a gente for perceber, a seringa não encosta, o êmbolo não encosta no interior da seringa. E pouco importa se a seringa é de 1 ml, se a seringa é de 5 ml. Aqui eu não vou abrir. Se a seringa é de 10 ou de 20 ou de 50, pouco importa. Eu vou abrir aqui a de 50 para ficar claro. Percebe que, ó, entre o êmbolo e o lacre de vedação existe um espaço, justamente para que o profissional possa manusear a seringa. A bactéria não voa. Ela não vai sair voando daqui para encostar no interior da seringa. Ela não voa. A bactéria que está na minha mão, ela vai começar a se multiplicar aqui. Olha o espaço. Quanto maior a seringa, maior o espaço. Ah, mas professor, e a seringa de 1? Aqui, ó, também tem espaço. O espaço, por óbvio, ele é menor, mas ele existe.
Professor, e a seringa de 5? Aqui não tem nem a borracha de vedação. Mas mesmo assim, ó, olha o espaço. Por conta deste espaço, o risco de contaminação da medicação que está no interior da seringa ao encostar no êmbolo, o risco é 0. Não existe risco de contaminação. Tá? Então, respondendo a pergunta, até para virar um short. Professor, existe o risco de contaminação do líquido ao encostar no êmbolo? Não. Por que não? Porque a seringa ela é feita justamente com este espaço para que não se encoste. Então, mesmo que eu coloque o líquido dentro de um frasco, mesmo que eu coloque um líquido dentro do frasco, percebe? Eu vou empurrar, vou diluir, e vou aspirar de novo. Mesmo nesse vai e vem do êmbolo, não tem risco, tá? Tudo bem? O risco ele não existe, ok? Por conta deste espaço de segurança da seringa. Tudo bem? Até aqui. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Beleza. Dando continuidade ao questionamento do Nicolas Prado, enfermeiro Nicolas, sobre a contaminação, o risco de contaminação ele é muito maior quando eu introduzo a agulha aqui no espaço do frasco. Tá? Existe a técnica adequada para a gente abrir o frasco, ok? Existem materiais hospitalares, como eu não estou no hospital, eu não vou abrir este frasco, até também por uma questão de economia. Isso aqui é um antibiótico que a gente está fazendo uso aqui em casa numa antibiótico terapia. Consegui abrir aqui o espaço, beleza? Tem hospitais que preconizam a antisepsia desse espaço e hospitais que não preconizam. Eu sempre vou primar pelo excesso. Sim, faz a antisepsia para reduzir a carga microbiana. E o ideal já é fazer a antisepsia antes até de abrir, porque eu já vou reduzir, depois que eu abrir, eu faço de novo. E aí naquela técnica em que eu vou utilizar, que eu vou seguir do interior para o exterior. Beleza? Fiz a antisepsia. Ok. Aí eu vou usar a seringa 40x12. A agulha, desculpa, 40x12. Como é que eu sei? Pela cor. É padronizado no Brasil, é rosinha. Tá? Aí eu vou administrar, vou aspirar o diluente. Pouco importa se esse diluente ele está vindo do próprio fabricante, ou se ele é um soro fisiológico, uma ampolinha de soro fisiológico, ou uma ampolinha de água destilada. Aqui eu vou usar o café para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí no vídeo. Aí eu aspirei o diluente. Beleza? Quando eu introduzir aqui, então aqui já vão dois ensinamentos. O primeiro é o ensinamento de diluição. Então eu introduzi, joguei o diluente. Ok? Aqui o que eu faço? Eu puxo a ponta da agulha. Isso aqui foi o tempo e a prática que foi me ensinando. E profissionais mais experientes. Puxei a ponta da agulha e solto. Aqui não vai voltar porque esse frasco eu já uso muito ele para efeitos didáticos.
o próprio vácuo, né, a pressão do ar que foi jogada aqui, ele vai empurrar o êmbolo para trás. Ok? Isso vai acontecer naturalmente com a pressão do ar. Mas se não voltar, você pode puxar. Aí eu vou introduzir a agulha, vou segurar no frasco e vou fazer este movimento centrífugo de rotação. Eu não faço isso aqui. Eu não estou fazendo um shake. Ok? Não estou fazendo um coquetel. Isso aqui não é uma coqueteleira. Isso aqui é um frasco de medicamento. Então eu vou fazer isso aqui. Ok? Até diluir. Tem medicamentos que se diluem facilmente. Tem medicamentos que demoram um pouco mais para diluir. Ok? Diluir o medicamento, o próprio ar que está aqui, ó, eu posso usá-lo para me auxiliar na pressão. Vou introduzir o ar. Aqui ele está saindo, ó, porque esse frasco ele já foi muito usado. As bolhas. Aí eu vou puxar. Esse barulhinho aí é o meu cachorro. O Logan. O nosso preto safado. Beleza? E aí o que eu faço agora? Qual que é o segundo risco? Esta agulha aqui, ela tem um risco de contaminar o paciente. Óbvio, se fosse uma medicação intramuscular, eu não faria a intramuscular. Fala aí, ó. Eu não faria a intramuscular com a 40/12. Ok? Não faria a intramuscular. Pode abrir, pode abrir. Não faria a intramuscular com a 40/12. Então, o que eu faria nesta situação? Aqui, eu troco a agulha. E ao trocar a agulha, eu vou levar a zero o risco da contaminação desta agulha para o paciente, isto se esta medicação for intramuscular ou intradérmica ou subcutânea. Tá? Se for uma endovenosa, apenas eu desplugo e conecto no dispositivo endovenoso, seja ele qual for. Tá? Então, muito mais importante do que a discussão sobre o risco de contaminação do êmbolo, que nós já provamos anteriormente, que ele é zero, ela não existe, e também existem trabalhos científicos que mostram que é zero e não existe, né? Até cito novamente o enfermeiro. Vamos ver se eu acho o link para a gente disponibilizar aqui, para valorizar o trabalho do nosso colega. Fez um trabalho científico com crescimento microbiano, provando que o risco é zero. Então, muito mais importante do que esta discussão, que já é ultrapassada, é a gente se atentar à técnica da antisepsia, da parte introdutória da agulha no frasco. Aqui, já aproveitando, né, chamando a já que estamos aqui, a técnica de diluição do medicamento e a manutenção da seringa. Então, eu não tiro a seringa para depois. Não. Porque eu já vi muitos profissionais fazer isso aqui, ó. Aí tira e põe. Aqui eu tenho risco. Ah, vai reencapar? A regra é nunca reencape. Esta é a regra. Aqui eu estou fazendo para efeitos de... Né, porque eu estou na minha casa. Mas a regra hospitalar é nunca reencape a agulha. Então você vai deixar a agulha lá. Aqui eu já tenho risco de contaminação. Depois eu vou ter que reintroduzir esta agulha. Aqui eu tenho outro risco de contaminação. Não. Dilua o medicamento segurando desse jeito, ó. 2 dedinhos aqui, 3 dedinhos aqui. De novo. 2 dedinhos aqui, 3 dedinhos aqui. Ah, minha professora, e se a seringa for de 5, menorzinha? É a mesma coisa. Vai dar na mesma. E essa seringa aqui tá quebrada, a ponta dela. E se essa seringa for aqui, ó, de 5, menorzinha, ué,
Só porque a gente está gravando acontece essas coisas, né? Ah, não tá entrando. Que coisa. E se essa seringa aqui for de 5? Caramba. Abrir uma outra agulha. Nossa, essas seringas realmente, o problema é a seringa. Não tá vindo. Que coisa! Olha que engraçado, mas ok, paciência. Mas mesmo se for uma seringa menor, aqui ó, mesma técnica, ó. 2 dedos e travo aqui, ó. 3 dedos no frasco, os 2 dedos na seringa. E aí eu giro. Mesmo numa seringa menor. Mesmo numa seringa de 1, ó. 2 dedos na seringa, 3 dedos no frasco. Qualquer seringa, sempre a mesma técnica. Então, voltando, né? A gente acabou perdendo um tempinho aqui nessa falha técnica. Então, o que a gente vai fazer? Muito mais importante do que essa discussão ultrapassada é a gente se atentar à técnica. Antisepsia do frasco, manutenção da seringa no frasco, né, no momento em que eu vou diluir. Então, eu vou manter esta seringa no frasco. Ó, ele voltando um pouquinho. Eu mantenho a seringa no frasco, faço a diluição, ó, percebe que enquanto ela está aqui, ó, tá vedado, não tem risco nenhum. Depois que diluiu, eu faço a aspiração. Se precisar trocar a agulha, aí eu troco a agulha. Se eu tiver que introduzir no paciente, eu troco a agulha. Aí eu pego uma agulha. Nesse caso aqui é uma 30/8. Muito mais importante. E aí, óbvio, no paciente, como é que eu vou fazer a antisepsia do paciente? Não vou fazer esfregaço, não é louça. A antisepsia é sempre num sentido único. Sempre no sentido único. Se eu vou puncionar a veia, eu vou empurrar para cima. Por quê? Porque aí a agulha vem de baixo para cima. Se eu vou administrar intramuscular, ou subcutâneo, ou intradérmico, aí pouco importa o sentido. Se é para cima ou se é para baixo, é porque a introdução da agulha lá é reta. Tá? Mas eu preciso fazer a antisepsia sempre no sentido único e rodando o dispositivo, seja, né, um dispositivo já pronto, seja uma gaze umidificada com álcool, seja aquilo que você for utilizar. Tudo bem? Isso é muito mais importante. Aí sim, o risco de contaminação do meu paciente num procedimento invasivo se torna zero. Gostaria de agradecer a todos aí a presença no nosso episódio número 1 do nosso NurseCast. Neste momento, nós vamos fazer episódios semanais. Em conjunto, o canal vai continuar sendo abastecido por aulas, por shorts, por outros conteúdos, mas o NurseCast nós vamos fazê-lo todo sábado, semanalmente, num primeiro momento gravado, num segundo momento, aí sim, a gente faz ele ao vivo, tá? Quando a gente tiver um público maior acompanhando o nosso trabalho. Agradeço a todos. Quem tiver uma pauta para o próximo NurseCast, já pode colocar. Tem uma amiga da minha esposa, a Paixão, que quer que eu explique sobre neuropatia diabética.
Acho que isso é muito mais importante explicar numa aula, mas eu também vou abordar aqui brevemente, provavelmente no nosso próximo encontro. Gratidão a todos, gratidão a Deus. Dúvidas, angústias, frustrações. É isso aí.